pessoal, agora para dar continuidade aqui no nosso papo, aqui nos nossos super conteúdos que a gente está trazendo hoje, eu gostaria de convidar ao palco a Elaine Dias, diretora de marketing da Árvore Digital, tá, gente? O Dário, infelizmente, ele teve um problema ali, né, pessoal, num imprevisto, não pôde vir, mas a Elaine, com certeza maravilhosa, vai conseguir falar um pouquinho para vocês aí sobre como impulsionar suas vendas com Retail Media. Obrigada, boa noite. Eu espero não deixá-los muito cansados, né? Eu tenho a missão aqui de falar um pouco sobre Retail Media. O Dario acabou de chegar, mas ele disse que eu deveria fazer a apresentação, mas ele está aqui na frente me dando um suporte, tá certo, Dario? Então, já peço desculpas caso eu cometa alguma gafe, mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer essa é um vídeo que a gente lançou há 15 dias atrás, uma parceria inédita no mercado de Retail Media, que a gente vai falar um pouquinho, entre a Varejo Ads, a Árvore Digital, que eu vou contar rapidamente para vocês no final, e a Eletromídia, para fazer comercialização de Retail Media no varejo. A Varejo Ads hoje tem 6.500 telas, da qual comercializa espaços publicitários que a gente chama de não endêmico, né, que são empresas que não estão vendendo no varejo, e a gente lançou esse produto, esse serviço, há 15 dias atrás. Mas eu vou falar de outra coisa. Vamos falar de Retail Media no pensamento, né, no que a gente pode aproveitar de oportunidades. E aí eu vou aproveitar um pouquinho o que o Minoro falou há pouco, né, que as ofertas acontecem no digital, mas a compra acontece no físico, e dizer, o Retail Media é uma oportunidade da gente melhorar a conversão no físico, levando também para o ponto de venda físico aquela oferta digital, né? Não só isso, muito mais do que isso é o Retail Media, mas é uma das possibilidades, né? A gente melhorar a conversão das ofertas fazendo a oferta omnicanal, né? Vamos dizer assim. Então, claro, tenho certeza que os ambientes de vocês não são tão poluídos assim, mas hoje a gente ainda encontra muitos varejos onde o consumidor tem dificuldade de encontrar os produtos, não entende as ofertas, porque elas estão comunicadas de forma não muito gostosa de se ver, né? E no meio desse caminho, a gente começou a ver um movimento de uso de telas dentro desses varejos. E essas telas nos ajudam em várias coisas. Primeiro, elas reduzem o ruído da comunicação, seja do varejo, seja da indústria ou da oferta, para o consumidor. Depois, eles transmitem um conceito de rede, quer dizer, a oportunidade do varejista se comunicar de forma integrada dentro dos seus pontos de venda, né? E estabelecer uma comunicação mais gostosa, mais empática. A oportunidade da indústria falar com o consumidor no momento exato da compra ou minutos antes da compra, estimula a compra não programada. Eu não sei vocês, mas eu compro o que eu vejo. E eu entro no supermercado, vou comprar carne, mas no meio eu vejo também um queijinho, também um sabonete que eu estava a fim de comprar, também outra coisa, né? Quando eu vejo, eu saí com o carrinho cheio e fui comprar só carne. E aí, quanto mais a gente comunica, ou melhor a gente comunica, mais a possibilidade de aumentar esse ticket médio, né? Além disso, aumentam a conversão. E aí eu pergunto, a loja de vocês está preparada para se transformar no novo horário nobre da TV? E eu faço essa pergunta por quê? Porque a digitalização hoje, além de ser a bola da vez, ela permite que 3 demandas possam ser atendidas simultaneamente, né? A do varejo, para obter novas receitas. A da indústria, para estabelecer uma comunicação direta do consumidor, ter dados, entender melhor o consumo, entender melhor a compra e ofertar produtos mais assertivos dentro de cada PDV. E, claro, o shopper, que quer uma experiência melhor. Ele quer entender as ofertas, ele quer conhecer novos produtos, e ele quer comprar adequadamente dentro do seu tempo, né? E, para isso, surgiu, né, a gente está trabalhando muito a comunicação em store, que é a comunicação digital.
E não é por acaso. A gente ainda não tem dados no Brasil, mas se trouxermos os Estados Unidos, hoje, grandes redes varejistas já têm maior audiência medida do que grandes redes norte-americanas de televisão. E aí, numa pesquisa feita lá nos Estados Unidos também, onde a parte de baixo fala da experiência dos anúncios versus a probabilidade de prestar atenção neles, o retail media, né, a in-store, aparece como primeiro. O que significa primeiro? Ele tem maior aderência do consumidor, tanto para estar mais disposto a ver aquela comunicação, como para ter a experiência com os anúncios. Então, hoje, o retail media, ou a media in-store, é primeiro lugar entre as mídias nos Estados Unidos. Esse ambiente, né, já salta aos olhos dos publicitários. A gente sabe que a gente gosta mais de comprar no supermercado ou na farmácia, no ponto de venda físico, né? Então, além disso, 70% das pessoas decidem muitas compras direto no ponto de venda. Ou não necessariamente o produto, mas muitas vezes a marca que ele vai comprar. E aí, claro, por isso que todo mundo quer ter a melhor posição, o maior destaque, etc. 60% dos consumidores têm hábitos de compras por impulso, né? Mais ou menos o que eu estava falando. Eu vejo uma coisa que eu gosto, não necessariamente estou precisando, vou lá e compro. 64% das grandes marcas brasileiras já utilizam estratégias de retail media nas grandes redes supermercadistas, por exemplo. E 5% das empresas dedicam mais da metade do seu orçamento de marketing para esse canal, seja através do trade, seja através da publicidade. Né? E por quê? Porque hoje, falar com o consumidor está cada vez mais difícil. A gente está muito dividido em nichos, em tribos. A gente não para mais para ver a novela das 9 ou das 8. Né? E se para, são nos capítulos finais. A gente se informa muito mais sobre o capítulo da novela na internet do que na própria televisão. Né? A gente está muito disperso. A gente consome 3, 4 mídias ao mesmo tempo. Então, ficou muito complexo a gente planejar a mídia. Né? Eu fui mídia durante algum tempo, e no tempo que era muito simples. Era só fazer Globo, Veja e Estadão. Né? E aí, cobria 100% de todos os públicos e dava certo. Agora, a gente tem que estudar bastante. E dentro dessa complexidade, né, o esforço da mídia ele é muito maior. Quando a gente bota nessa conta o varejo e a loja física e a oportunidade de falar com o consumidor, eu acho que o varejo ganha uma importância muito grande. E quando a gente fala de receita, né, a gente vai mostrar um case aqui, e esse número é comprovado por esse case. Hoje, quem já tem uma estratégia bem estabelecida de retail media dentro dos seus pontos de venda, já está falando num crescimento de 40% da sua receita oriunda da indústria. Né? E como é que a gente faz um projeto vencedor de retail media? Né? Tudo começa com uma análise financeira do ponto de venda, da rede e das possibilidades e das oportunidades que aquele ponto pode oferecer para a criação de uma estratégia. Né? Então, é uma análise financeira disso. Depois, é a definição da estratégia do retail, junto com o trade, obviamente. Né? Então, como é que a gente pode melhorar a rentabilidade do varejo e as vendas da indústria usando as telas digitais, seja através do trade, seja através da venda de publicidade não endêmica, para melhorar a jornada do consumidor, porque ele é o rei, afinal de contas, e dar mais rentabilidade a todos. Né? Uma terceira etapa é a implantação do projeto de comunicação digital integrado. Então, é importante que você tenha uma empresa que possa te ajudar a entender quais são os melhores lugares a ser colocado as telas, quais as áreas que podem potencializar essa receita e dar mais resultado para a indústria. Uma quarta etapa é a comercialização de espaços publicitários, é a operação comercial. O case que a gente vai apresentar
Quando a loja abriu com as telas, elas já estavam 100% vendidas para a indústria, né? Gestão de suporte e telas, meu Deus, falta 8 segundos, eu ainda quero apresentar o case, vocês me deixam? E integração de dados, né? E aí eu vou chamar depois eu posso nem falar mais, mas eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse case, que é da Rede Sol, e o Fabrício vai contar para vocês, que é nosso diretor comercial. Bom, boa noite. Bom, vamos lá. Falando do case da Rede Sol para a gente, assim a gente ganha tempo. A Rede Sol é uma rede de Mirassol, interior de São Paulo. É uma cooperativa de alguns supermercados. A gente fez a implementação na Rede Sol Antunes. E foi um projeto muito legal, porque foi um projeto construído a 6 mãos com o cliente. Então, ele entendeu qual era o conceito. A gente mapeou toda a jornada do cliente dentro do supermercado, posicionamos elementos digitais nos pontos de contato com o consumidor, obviamente se preocupando muito com o tipo de elemento e o lugar onde a gente está. Então, a gente está falando de elementos, por exemplo, painéis de LED em espaços amplos, a gente está falando de monitor profissional em espaços onde a gente tem a proximidade com o consumidor. Fizemos a implementação mais ou menos 30 dias depois que a gente assinou, então a gente está falando aí de 70 elementos digitais em 4 lojas, que nem a Elaine falou. Antes mesmo da gente finalizar a implementação, a taxa de ocupação já era de 100%. Então, o cliente, de largada, ele já começou rentabilizando ali mais ou menos 3 vezes o valor que ele investia com esse projeto de publicidade. E eu vou te falar que, acho que a mensagem que a gente tem para falar aqui é que esse tipo de projeto é o tipo de projeto que potencializa o quanto que você consegue rentabilizar com trade marketing. E também é o projeto que te habilita a pôr a mão em um dinheiro de publicidade que hoje o supermercadista, por exemplo, não tem esse acesso. E junto com a Varejo Ads a gente conseguiu entregar isso para ele. Tá? Assim, só para respeitar super o horário, peço desculpas para vocês. Não vou nem andar com os slides, eu digo, a gente está com o stand aí, uma gôndola de painel de LED. Eu gostaria muito que vocês fossem até lá para conhecer essa solução, essa parceria que a gente fez, que entrega para vocês de ponto a ponto, do projeto à comercialização dos espaços, porque é o único grupo que faz isso, e com certeza tem dinheiro na mesa, com certeza tem rentabilidade para os senhores. Muito obrigada e desculpe por atrasar, tá bom? Desculpa, Matheus.